Começando mais uma transmissão aqui pelo canal do Conde, estreia hoje essa temporada. Conde Horta tem a satisfação, felicidade de receber aqui no canal do Conde o historiador Fernando Horta para a gente fazer uma série para vocês, a pedidos, né? O que é muito legal é isso, né, Fernando? O pessoal pediu, foi muito gostoso fazer a entrevista, a gente já fez 2 programas, e agora vamos seguir aqui nessa temporada. Como é que está a sua expectativa aí? Tá contente de estar aqui? Pois é, eu falei nas minhas redes ali, né, que era uma hora de sanidade ou de insanidade comigo, contigo, porque eu tô achando meio insano, as pessoas pedindo assim, não, quero ouvir mais o Fernando. Eu só tenho notícia ruim para dar, rapaz. Esses tempos a minha esposa estava dizendo, não tem nada de bom para falar. Eu digo, a gente vive no Brasil, né? Que é de bom aqui. Agora, por exemplo, tem uma nuvem de gafanhoto que tá chegando. É isso que impressiona. O pessoal tá falando, né, nas pragas, né, dessas coisas. Nuvem de gafanhoto, nuvem de pó, que chegou na Flórida, que parece que, em geral, ela vem para a Amazônia, mas agora ela cortou o caminho também. Eu já vi meme dizendo que a nuvem de gafanhoto não entrou no Brasil, foi para o Uruguai, com medo do Bolsonaro. Não, tem coisas assim, a gente tá apavorado. Eu acho que falta só o Godzilla, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Porque o resto tudo nós já temos. Até o Godzilla, eu vou te contar, viu? Com o Brasil de hoje, é difícil. Ô, Fernando, vamos começar o seguinte. Eu coloquei de maneira provocadora aqui, né? Fascismo, golpismo e avacalhação, porque a gente sente o Brasil, o governo, muito avacalhado. O episódio do Weintraub, acho que escancara um pouco isso, né? A fuga dele para os Estados Unidos foi um soco, assim, uma coisa tão terrível. E foi improvisada, quer dizer, o presidente depois muda a data de exoneração do Diário Oficial para não dar problema, porque provavelmente ele viajou com prerrogativa de funcionário de governo. E acho que a possibilidade de ser deportado não é pequena. Como é que você viu esse episódio aí do Não, Weintraub? provavelmente não. Não esquece que os Estados Unidos tinham fechado a fronteira para os brasileiros por questão do Covid, então não podia, entende? Certamente ele entrou com documento diplomático e agora, como o Bolsonaro fez essa gambiarra, né, de voltar a data da demissão dele para um dia antes da viagem e tal, isso significa que o Bolsonaro diz de forma oficial que ele entrou nos Estados Unidos com documento falso, documento inválido. E aí deixou o cara na mão lá, entendeu? Agora, quem conhece um pouquinho do dia a dia dos quartéis no Brasil, sabe que esse tipo de coisa é característica dos militares. Os militares adoram fazer uma cagada e depois sair correndo atrás para limpar, arrumar, dar um jeitinho, entendeu? É o rei da gambiarra. Isso acontece assim, ó, em 10 a cada 10 quartéis. É um festival sabe, é tão rasteiro. Ontem a Bloomberg, que, enfim, não é nenhuma mídia de esquerda progressista, comunista, né? Ela fez uma matéria devastadora sobre o Brasil, quer dizer, o hospedeiro ideal para o coronavírus. E ela diz que é corrupção generalizada, desorientação generalizada. Foi uma matéria devastadora. Eu vou até pegar o site aqui, vou colocar nessa live para o pessoal ver. Agora, deixa eu ir para o bate-papo, vou ler aqui, porque o pessoal já está saudando a gente aqui. Olha só, Regiane Afonso, que delícia! Regina Paz, boa tarde a todos. Marta Maria da Silva, boa tarde, guris. Desde Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, abraço. Aqui, Fernando Ferreira, estou aguardando a dupla aqui do Rio de Janeiro. Lila Rosa, tem gente que te conhece aqui, que já está falando aqui. Câmera nova, o Horta. Câmera nova. Olha o enquadramento do Horta, gente. Deixa eu aumentar aqui até. Olha só, que beleza. O pior é o seguinte, a gente muda a câmera, ela fica melhor, a gente fica mais feio. É uma desgraça, entendeu? Porque o cara diz, não, agora eu vou ficar bonito. Nada. Esse é o Fernando Horta. E aqui, vamos lá. Ó, a gente vai lançar um desafio hoje para vocês também. Cristiano dizendo aqui, abração dos Pampas. Infelizmente, hoje, por hora, reduto fascista, Conde, Guaíba, Rio Grande do Sul. Pois é, fala um pouquinho, você que é um gaúcho, Fernando, o Rio Grande do Sul, vou aproveitar a questão do nosso querido internauta aqui, era um reduto da esquerda. Eu me lembro, acho que em 89, como foi a votação do Lula lá no Rio Grande do Sul, acho que tinha sido boa, não sei se eu estiver enganado, você me corrija, mas em 2002 foi espetacular. A gente via a mancha eleitoral do país e, enfim, se elegeu lá o Tarso Genro, Olívio Dutra, tem uma história com a esquerda do Rio Grande do Sul e agora se tornou, realmente você confere, se tornou reduto do fascismo?
Eu acho que a gente tem que olhar o sul do Brasil especificamente, e o Rio Grande do Sul mais ainda, com uma questão muito interessante que a história trabalha muito, que é a questão de fronteira, né? Se a gente for olhar a história do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul escolheu ser parte do Brasil, porque na Revolução Farroupilha, por exemplo, era muito mais fácil a gente se desligar do Brasil e ter se unido às províncias platinas, até porque toda a questão cultural gaúcha é muito mais próxima do Uruguai e da Argentina do que da Bahia, por exemplo. Quando eu viajo para a Bahia, eu me sinto mais deslocado do que se eu viajo para a Argentina. Então, o Rio Grande do Sul tem essa questão. Agora, durante todo o Império, isso lá no século XIX, sempre se fomentou, porque era uma região de fronteira, sempre se fomentou a rivalidade entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Isso é uma característica dos governos centrais para manter a coesão dos estados, né? E o Rio Grande do Sul entrou nessa também. Isso significa um bairrismo muito acentuado, né? Uma ojeriza a tudo que é externo, tudo que é diferente, tudo que não é daqui. Bom, essa é uma característica muito cultural do Rio Grande do Sul. Durante a década de 80, nós tivemos lá o florescimento de uma força política especial que era o PT, né? Elegeu Olívio Dutra, elegeu Tarso Genro, elegeu... Teve mais um governador aliás, um prefeito também que foi eleito, acho que foram 4 ou 5 prefeitos diferentes lá. Elegemos governadores 2 vezes, se não me engano, quase uma terceira. Quer dizer... E ainda tem uma força muito grande. A gente vai ver a Maria do Rosário é de lá, o Paulo Pimenta é de lá, quer dizer, nós temos uma força muito grande. Agora, por outro lado, existe uma oposição muito forte, especialmente vinda do interior, que há uma colonização italiana, uma colonização alemã, uma concentração de terras extremamente grande, uma comunidade de industriais que se formou muito rica. A gente vai lembrar que o Gerdau é de lá, por exemplo. Então, todos esses fatores, no momento da desorganização política que nós tivemos a partir de 2013, eles acabam pesando, quer dizer, as questões de classe acabam pesando. E a partir do momento em que nós temos uma forte pressão publicitária, midiática, jornalística para fazer essa ruptura, o Rio Grande do Sul acabou, eu acredito, uma parcela significativa da nossa classe média acabou se mostrando menos politizada do que acredita ser. E por lá graça um monte de fake news e as pessoas acabam replicando aquilo até como forma de autoelogio, né? Veja como eu sou politicamente engajado, eu agora luto contra a corrupção. E aí viraram presas fáceis a esse discurso fascista, que eu espero, Conde, que a gente consiga desfazer. Pois é, Fernando, vocês já perceberam como é que vai ser esse encontro semanal com o Fernando Horta, que a gente vai ter uma aula de história, não só sobre o fascismo, sobre a questão mundial geopolítica, mas também sobre o Brasil. E aí eu queria aproveitar, então, esse teu lastro, Fernando, te perguntar o seguinte: esses movimentos separatistas no Brasil, com esse esfacelamento da democracia, a gente começou a ver possibilidades, e eu comecei a ler alguns ensaios de historiadores dizendo realmente que não é mais brincadeira, o Brasil pode ser particionado depois de uma tragédia política como essa. Porque a composição histórica do Brasil é peculiar, né? Nós temos tem uma artificialidade, né, nessa monumentalidade territorial do Brasil, haja vista a comparação com os países da América do Sul. Como é que você vê essa coisa dessa coisa separatista? Eu me lembro dos CGTs, né, que são os centros de CTGs, mas não são especificamente separatistas. Mas existem alguns movimentos separatistas no Brasil que vêm, inclusive, dessa região que você acabou de descrever tão bem aqui. Como é que você vê esse fenômeno? O Brasil ele tem uma diferença para o restante, ele tem várias diferenças para o restante da América Latina, né? A língua, só nós falamos português, o resto tudo fala espanhol. Nós nos tornamos uma monarquia, enquanto todo o restante da América Latina se tornou república no século XIX, né? Agora, o Raimundo Faoro, quando ele escreve aquele livro Os Donos do Poder, ele tem uma tese muito interessante. Ele diz que o Brasil acaba se mantendo unido em função da construção de uma elite burocrática, dirigente, que era treinada nas mesmas universidades, normalmente centradas no centro do país, e que acabava funcionando como uma cola que fazia as regiões se unirem. Além dessa questão, nós temos ainda especificamente o racismo e a escravidão, que infelizmente são base de unificação das nossas elites, quer dizer, as nossas elites de sul a norte foram racistas e escravistas, né? E depois, por último, a Rede Globo. As pessoas às vezes não dão essa importância, mas a Rede Globo de televisão
quando ela retransmite a mesma telenovela, com a mesma linguagem, com os mesmos sons, com a mesma lastro cultural, para todo o país, ela vai homogeneizando o nosso tecido social e diminuindo as nossas diferenças, né? E eu acho, sinceramente, que uma separação do Brasil nesse momento eu acho muito complicada, embora eu veja esse consórcio do Nordeste uma tentativa muito evidente e direta de mandar um aviso para o Bolsonaro, dizer assim, ó, se você esticar a corda, a gente rompe, né? Porque pela primeira vez nós temos grupos regionais que acabaram se organizando através de fronteiras políticas, quer dizer, o Nordeste ficou claramente longe do bolsonarismo, enquanto o Sul claramente dentro. Então é a primeira vez que nós vamos ver um processo de sectarização dessa ordem, e eu acho que o consórcio do Nordeste é um aviso muito forte para o Bolsonaro. Agora, nós temos um exército como uma instituição nacional que funciona no país inteiro sob as mesmas ordens. Nós temos ligas burocráticas estabelecidas, como as justiças federais, como as polícias, né? Então, assim, nós temos muitas coisas que juntam o nosso Estado Nacional e poucas que nos separam. Mas essas poucas que nos separam nos últimos anos têm crescido bastante. Esse é um problema que tu tens razão em afirmar, né? É a preocupação, que não é absoluta, porque é absolutamente impensável algum tempo atrás, você imaginar que o Brasil pudesse ser dividido, né? Eu, pelo menos, nunca tive essa, nem de perto. Agora deixou de ser assim, inclusive começaram a ser publicadas algumas reflexões nesse sentido. Deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez. Deixa eu colocar a imagem aqui que eu tinha prometido da Bloomberg, né, para todo mundo ver. Deixa eu só selecionar aqui. Está aqui a imagem da Bloomberg, ó. É uma matéria extensa sobre o Brasil. Eu coloquei o tradutor aqui, ó. O cenário de pior caso de pandemia está se desenrolando no Brasil, que é o tradutor meio enguiçado do Google, mas que dá uma dimensão boa para a gente. Olha só o tamanho da matéria. E aí eles filmam a pobreza no Brasil. Eles também falaram de Maranhão, que está sendo um estado que está resistindo bem à pandemia em função da boa administração do Dino, mas a matéria é impressionante. Só para vocês tomarem aqui, depois eu coloco o link. Vou para o bate-papo rapidinho, Fernando, para a gente emendar outro tema aqui para você. Paula Bandeira dizendo, Fernando Arta, sangue novo na academia, e isso é muito promissor para a intelectualidade e para a população em geral. Não é tão novo assim, né, Fernando? Você é novo, mas... Não, Conde, deixa aí. Um bom tempo, né? Não, mas, pô, levei um elogio legal desse, tu me joga... Tu parece aquele zagueiro que entra nas canelas. Não, super novo, obrigado, entendeu? Tô com 27 agora. Olha só, Cacau 2020 está dizendo, muito petista que se dizia petista, mudou a casaca, o verdadeiro esquerdista já nasce pronto. A questão ideológica, eu vou falar da frente ampla também com o Fernando, mas mais para o final. Nazira Almeida Tavares. Oi, meninos, bota avacalhação nisso. Muita vergonha nesse momento para a nação, para quem tem um mínimo de noção de país civilizado. Fernando, eu vou abrir uma matéria aqui da Folha, já que a gente falou dessa questão de separatismo e de partições do país, né? São Paulo chega a 248.587 casos de Covid-19 e ultrapassa a Itália em números absolutos. São, até este momento, 13.759 mortos, praticamente 3 vezes mais que a China. Quem imaginaria que um estado brasileiro ia ultrapassar a Itália, porque há 2 meses atrás a gente estava assim, mega preocupados com a Itália, e agora nós não estamos, me parece, mega preocupados com São Paulo. Como é que você está com relação a isso? Tem 2 motivos para isso, né, Conde? 2 motivos. Primeiro, que na Itália quem estava morrendo era branco. E quando a gente vem para o Brasil e olha as estatísticas, quem está morrendo no Brasil é negro, na sua imensa maioria, e de classe pobre. Então o brasileiro não se condói quando o negro morre. Então, assim, morrer 7 mil italianos, pray for Italy, né? Pelo amor de Deus, nós somos Itália. Morreu 7 mil brasileiros negros, pobres, seguinte, volta a trabalhar porque a vida tem que rolar e os CNPJs não podem morrer. Então rola aqui claramente uma questão de preconceito estrutural nessa situação. O segundo motivo é exatamente a campanha de desinformação,
de acochambro que o governo federal faz. Tá? Eu li um estudo do Imperial College agora que diz que nós temos no mínimo 6 vezes mais casos e 6 vezes mais mortes do que estão reportados, e que a nossa pandemia está fora de controle. Hoje saiu a informação que aqui no DF nós estamos com 85% dos hospitais lotados e já não tem mais sedativo. Quer dizer, os médicos já estão tendo que fazer intubação, intubar as pessoas sem sedativo. Quer dizer, a gente está entrando num processo, entendeu? Em que daqui a pouco os próprios médicos vão entrar em crise, porque o cara não aguenta fazer um plantão de 12 horas sem nenhum tipo de apoio, sem EPIs, sem medicação, e vai caindo. Nós estamos tendo médicos e enfermeiros sendo contaminados com Covid um atrás do outro. Essas duas curvas, as curvas da exaustão do nosso sistema de saúde, da exaustão dos nossos meios médicos e farmacêuticos, com a continuidade de um desgoverno que não faz a mínima força para reorganizar o Brasil, para lutar contra essa Covid, é assustador, Conde. Às vezes eu olho as lives do Átila, por exemplo, para ter um ar de otimismo, entendeu? Porque pelo menos o Átila diz algumas coisas legais. Se a gente olhar a realidade, pegar os números, caramba, meu amigo, a coisa está muito feia. E o mundo inteiro já sabe disso, que nos fechou no Brasil, né? Eles nos trancaram no Brasil. A Europa já não permite mais a entrada de brasileiros, os Estados Unidos só permite o Weintraub, e aí por aí, tu imagina, nós não temos nem para onde fugir desse negócio aqui. Fernando Horta, tá muito bom essa temporada. Nós começamos bem, hein? E você atrai o público, meu, que estou com a audiência tá maravilhosa aqui no canal do Conde. Quero agradecer a todo mundo. Vou aproveitar e pedir para vocês aí que estão assistindo a gente para fazer a inscrição no canal do Conde aqui. Daqui a pouco superchat, as pessoas reclamam, meu canal não é monetizado, viu, o Horta? E as pessoas reclamam, como é que você não monetizou seu canal ainda? E você sabe que eu tenho uma posição até meio polêmica, porque quando você monetiza, você leva a luta de classe para o bate-papo, porque daí o pessoal paga, e aí tem os comentários ali estampados, e você continua tendo o chão da fábrica ali. Eu gosto que tenha todo mundo, seja igual no bate-papo. O que você acha disso, Fernando? Mais um tema aí transversal. Você eu bem dizer, para mídias sociais, sou quase um zero à esquerda. Essa semana eu te contei, a Sinara e eu acertamos uma live para fazer, e o Bronco aqui não conseguiu fazer a live porque eu não tenho Instagram, entendeu? Aí eu criei um Instagram correndo, aí descobri que só podia usar pelo celular. Aí o Bronco não tem câmera de celular suficiente para fazer. Então, assim, eu sou um ogro nisso. Eu tenho várias pessoas que me pediram, abre um canal, não sei o que. Eu tenho um amigo que diz, não, bota para monetizar. Aí o cara olha o Felipe Neto, mega milionário, fica pensando assim, cara, vou monetizar, vou ficar rico. Não, eu não sei, cara. Eu não tenho nem opinião para te dizer se tu deve monetizar ou não, entendeu? Eu acho o seguinte, vamos continuar fazendo a nossa aqui, entendeu? Eu acho que o negócio é o conteúdo. Eu fico preocupado. Conteúdo, que tem a questão burocrática, tem todo um protocolo para monetizar que me dá um pouco de preguiça, mas eu prometo que vou fazer, porque as pessoas ficam pedindo para eu fazer esse protocolo aqui no canal do Conde. Ô, Fernando, ontem o Senado aprovou a privatização da água. Você tuitou já várias vezes sobre isso, estava vendo seu Twitter ali. Como é que é a tua visão desse processo? É engraçado, acho que o Atucho tuitou uma coisa assim, né? Fizeram a reforma trabalhista, prometeram empregos, mas aí só tem degradação do mundo do emprego. Reforma da Previdência, só degradação também futura, né? Teto de gastos. Teto de gastos. E agora, privatização da água. A Sinara Menezes, inclusive, acho que é muito emblemático o que ela tuitou. Ela disse assim, como é que é? A direita está preocupada com a saúde da população, né? Eles querem o bem, né? Querem que todo mundo tenha acesso. É isso, Fernando? Não é. Você leu o PL 4162? Se você leu o PL 4162, você se apavora. Primeiro, você se apavora com a fragilidade do texto. O texto é muito mal escrito e vai dar um rolo para advogados, a começar porque quando a gente fala de água, a gente está falando do uso da água, e eles usam termos como vender, comprar, entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito ruim aquilo ali. Agora, fala essencialmente sobre água nas áreas urbanas, é óbvio, porque é onde dá lucro, não se fala na área rural. E segunda situação que o PL traz, deixa eu só fechar a porta aqui, porque o meu filho abriu e não saiu. Live ao vivo
vivo não, isso é pleonasmo, né? Mas ao vivo é assim, né? Não, ele abriu, olhou para mim, foi embora, foi gritar com a mãe dele e eu ouvindo a mãe aqui, entendeu? Então, assim, o PL é muito mal escrito e o PL abre um espaço que as pessoas têm que entender aqui. As pessoas têm que entender o seguinte, desde 2008, nós temos uma redução na economia no mundo, uma depressão que até agora não se resolveu. 2008, a crise de 2008, 2010, a crise do euro. No final de 2013, esse monte de crises induzidas pelas alterações nos regimes políticos ao redor do mundo. E agora o processo da pandemia. Então, nós estamos vivendo uma grande crise, um grande ciclo de crises. Isso significa que uma grande quantidade de capital no mundo fica ocioso. Ou seja, os mega ricos, eles não têm onde botar os milhões deles, porque não tem produção nem consumo. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, entendeu? E aí o que acontece? Como eles não têm onde botar, capital parado vira dinheiro, dinheiro desvaloriza, capital não. Então eles precisam arrumar um lugar onde botar esse dinheiro para poder continuar vivendo de rendas e aumentando a sua capacidade. Não tem mais, a iniciativa privada no Brasil morreu, nossa economia vai descer 10% esse ano. Então, o que eles estão arrumando? Eles estão arrumando enfiar dinheiro no governo, porque é a forma segura de você obter uma rentabilidade maior do que no mercado e continuar tendo acesso a uma série de benefícios, porque o governo não tem como não pagar. Nós temos uma estrutura legal no Brasil em que todos os pagamentos da dívida brasileira entram primeiro no nosso orçamento. Primeiro a gente paga a dívida, os juros da dívida, primeiro a gente paga os valores, a gente amortiza, para depois a gente começar a falar em orçamento. Então, é muito seguro emprestar dinheiro para o Brasil, é muito seguro fazer essas PPPs, por exemplo, com serviços básicos, que nem água e esgoto, que é serviço que nenhum de nós pode dizer que não vai receber. Então você tem ali cativo um número de clientes, contas de luz que você não, e de água que você não pode deixar de pagar, entendeu? Então é um investimento muito seguro. E daqui a 15 anos, Conde, como aconteceu em todos os lugares onde a privatização desses serviços públicos especificamente aconteceu, daqui a 15 anos o Estado vai recomprar todas essas empresas. E se você fizer o cálculo do quanto nós vamos vender agora, para o quanto o Estado vai recomprar e o quanto ele vai ganhar nesses 15 anos, vocês vão ver que o capital vai ser remunerado imensamente, mais do que qualquer outra atividade. E é esse o sentido. É só esse o sentido dessas privatizações nesse momento de crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil. E eu acho que eles aproveitam o momento de fragilidade o debate público brasileiro praticamente está interditado para apresentar um projeto desse e votar meio que na bacia das almas, né, do brasileiro. Claro! Bacia das almas. Então, ontem, e o pessoal está muito preocupado hoje, é o tema que está galvanizante aí no Twitter e tal, né? O que vai acontecer com a água, né? O Brasil, você comentou no seu Twitter também, a maior reserva de água doce do mundo. As pessoas estão, os investidores, aspas, né? Que são os financistas, né? Eles estão de olho nisso. Como você explicou magistralmente bem, o processo que vai acontecer. Já está tudo, tem muita estrutura já montada, né? Tem tubulações já montadas, que o empresário só vai chegar lá para administrar, né? É isso que as pessoas têm que entender. Quando eu começo, por exemplo, quando uma empresa vai entregar a internet para alguma região, o que ela faz? Tem uma região lá em determinado lugar que não tem internet. Aí a empresa resolve colocar. Então ela faz um cálculo. Quanto é que vai custar o meu cabeamento até lá? Aí ela faz todo o cabeamento até lá. Bom, eu preciso de 5.000 clientes para pagar o cabeamento. Tudo que eu conseguir depois do cabeamento pago, depois dos custos pagos, é lucro para a empresa. Então, ela primeiro faz um estudo de viabilidade, sai atrás dos assinantes, viabiliza o primeiro investimento, a parte física, e depois ganha em cima da demanda agregada das outras pessoas que vão entrando e que já tem custo zero para eles, porque já está toda a parte montada, né? Quando você traz isso para saneamento e água, você tem que entender o seguinte, esse investimento inicial, que seria caríssimo, botar as tubulações, organizar, fazer as estações de tratamento, tudo isso já foi pago pelo Estado. Nós já construímos isso, já está tudo pronto. Entendeu? Tem que modernizar, tem que ampliar, tem que fazer. Tem, mas isso vai ser feito dentro das possibilidades da empresa privada que vai tomar conta. Então, o que os caras estão comprando, esse negócio de privatização, o que eles estão comprando é uma quantidade imensa de renda já pronta, desembocada para eles. E aí, o que eles vão fazer? Aí vem a história do neoliberalismo. Não, nós vamos melhorar a gestão. Claro que vão melhorar a gestão. Vão demitir todos os funcionários que são funcionários públicos, vão recontratar todo mundo por CLT. Essa CLT que a gente tem aqui
privada precarizada, vão precarizar todos os postos de trabalho, quer dizer, antes o cara tinha que ter um doutor lá em engenharia química, um médico sanitarista, mais um não sei o que para tratar da água, agora vai todo mundo ser técnico, entendeu? Porque você baixa o salário de todo mundo, demite as pessoas, aí quando ele reduz esse valor do serviço, vai reduzir, obviamente, a qualidade, e o pessoal de São Paulo sabe que eu estou falando, está tomando água de cocô, eu acho que deve fazer uns 3 anos já, reduz a qualidade, baixa o custo e o cara ainda aumenta e lucra. Aí daqui a um ano ele vai colocar assim, a iniciativa privada faz com que haja um lucro, um aumento de não sei quantos por cento para os acionistas. Sim, e coliformes fecais na água de todo mundo. Tá me lembrando um pouco a história da destruição da democracia no Brasil com o golpe contra Dilma, e agora essas frentes amplas que vão se formando, e também essas campanhas nos veículos de grande comunicação. A Folha de São Paulo começando uma campanha inspirada nas diretas já, e hoje a Mônica Bergamo deu uma notinha de um movimento que, como é que é? Ela usou outra expressão que quer se aproveitar das diretas já para fazer um movimento, é o direitos já, e que se cogitou a entrada do Moro nesse movimento, e parece que tem o Aldo Rebelo, tem algumas figuras ali que já falam, não, se ele entrar eu saio. Quer dizer, parece a questão do saneamento, quer dizer, você estraga o país, aí depois você chega como herói, a iniciativa privada, os veículos privados de comunicação, para capitalizar para si esse momento dramático em que todo mundo fica assistindo meio papo. A sociedade brasileira precisava ser um pouco mais aguerrida nesse sentido, né, Fernando? A gente assiste isso há tanto tempo, né? Que fenômeno estranho que nós temos aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem uma falta de consciência de classe endêmica, uma coisa assim, tanto que no Brasil, por exemplo, eu falo que eu sou professor, então eu falo da classe, eu chamo de classe com R mesmo, porque a classe dos professores é uma desgraça, porque o professor, em primeiro lugar, nos últimos anos, ele não se vê mais como trabalhador, né? Literalmente, ele não se vê mais como trabalhador, não, sou professor, então há um outro nível. Os trabalhadores foram convencidos de que eles não são mais trabalhadores, são empreendedores, ou seja, é uma criatura que é quase rica, ele só não é rico porque tem um malvadão do Estado que ferra a vida dele. Então os coaches dizem isso para ele, né? Ele tem que mudar o mindset tem que ser positivo, ele tem que fazer aquelas coisas todas, e tem a história do tubarão, do tanque. Então o brasileiro, ele pensa desesperadamente numa forma de virar elite o tempo todo, ainda que seja uma forma fantasiosa de autoconvencimento. E isso nos faz não ver exatamente qual é o papel de cada um de nós dentro do processo produtivo. E uma dos resultados disso é você olhar para o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro não tem em nada qualquer semelhança com a estratificação social da nossa sociedade. Quer dizer, vai lá olhar o número de negros que tem no parlamento, o número de negros na nossa sociedade, número de mulheres, número de trabalhadores, vai ver lá o número de empresários, vai ver quanto o agronegócio representa na nossa sociedade, quanto ele está sobre-representado no parlamento. Quer dizer, o brasileiro tem essa mania de votar no infeliz que tem dinheiro, entendeu? Porque ele tem uma autoidentificação. E se você questiona o jeito que o cara arrumou o dinheiro, você é um cara que tem dor de cotovelo, um invejoso, que não sabe olhar, um comunista que não sabe reconhecer as capacidades, né, que aquele infeliz tem. Só que assim, foi feito um estudo há um tempo atrás sobre as riquezas no mundo, nos Estados Unidos, 30% dos milionários norte-americanos são por herança. 30% são os chamados self-made men, que são os caras que inventaram coisas e criaram, e 30% na área de finanças, tá? É ligado banco, ações, essas coisas. Então é 30, 30, 30. No Brasil, 72% dos nossos milionários são por herança. 72% por herança. Então, o que acontece no Brasil? Herdeiros profissionais, né? São os claro, nós não temos. E aí o que acontece? Herdeiros profissionais tipo Dória, entendeu? Que vem de uma família de escravocrata lá do século sei lá onde, e aí, de repente, o cara acorda com 23 anos e ele já tem capital suficiente para ficar em casa coçando o saco. É a mesma coisa das terras no Brasil, né? O Brasil, eu costumo dizer assim, foi grilado, todo ele, né? O Brasil inteiro foi grilado. Aqui na minha região, Vale do Paraíba, você pensava, tem o cara também herdeiro, ou o cara comprou a terra de alguém que tinha grilado antes, evidentemente, porque sempre começou de alguma maneira, mas essa maneira é muito recente, quer dizer, tem grilagem até dos anos 80, 90.
Então, não, Conde, não, grilagem agora, de 2002. Agora, né? Estou dizendo aqui claro, no Vale do Paraíba. Se você chegar na fronteira do Mato Grosso, ali em direção ao norte, você vai encontrar os caras botando capitão do mato para ficar batendo em gente que tem trabalhando na terra para poder grilar, tirando comunidades indígenas para isso. Bolsonaro, daqui a 10 anos, vai ser responsável pela terceira grande onda de grilagem no Brasil desde a década de 60. Isso é indiscutível, entendeu, Conde? Agora, para você ter uma ideia, o Brasil tinha um índice Gini. O índice Gini é um índice que foi criado para medir desigualdade, né? Porque quando eu falo assim, o PIB é tanto, essa informação não diz absolutamente nada. Se eu e você estamos presos numa cadeia, né? E alguém joga um pão para dentro da cadeia, eu e tu vamos sair no soco para comer o pão, eu acho que eu vou comer, que eu sou um pouco maior que tu, mas na média, cada um de nós vai ter comido meio pão, quando na realidade eu comi o pão e tu ficou olhando. Então, as médias, elas são muito ruins. Então, a gente criou um índice Gini para dizer o seguinte, como é que é a distribuição daquilo. E o índice Gini pode servir para qualquer coisa, para você medir a distribuição de terra, distribuição de renda, distribuição de qualquer situação. A distribuição de terra no Brasil, e assim, o índice Gini ele vai de 0 a 1. Se ele for 1, quer dizer a máxima concentração possível. Tudo está na mão de uma pessoa. Se ele for 0, é a máxima descentralização possível, entendeu? O índice Gini, se não me engano, do Brasil, você pode olhar depois lá na internet, ou o internauta pode nos corrigir, mas ele estava chegando a 0,7. Ele era menor só que o do Paraguai no Brasil. Sabe? Nós só tínhamos uma distribuição de terras no Brasil melhor do que a do Paraguai. O resto, tudo nós tínhamos batido. É um troço impressionante esses dados, entendeu? E essa comunidade fundiária, ela tem laços no nosso governo, ele entra no parlamento, faz os processos decisórios, e ainda tem gente da nossa área, ou seja, professores, trabalhadores urbanos, que faz questão de votar nessa bancada. Eu não entendo essa vontade de se ferrar, entendeu? É uma vontade de dar meios para os caras ficarem na nossa vida. De vocação, maldição. Não, é uma coisa. Aqui, o Fernando, eles dão números inteiros aqui do índice de Gini. Em 2017, o Brasil foi de 53,3. Acho que é o próximo de 0, o próximo de 100, próximo de 0. Acho que próximo de 1 e próximo de 0. Quanto mais para 1, mais concentrado. Quanto mais para 0... Acho que a proporção aqui, ele tá usando a proporção de 100, né? Como se fosse 1. É uma adaptação aqui da matéria. Então, o Brasil está na metade, né? E eu acho que agora, inclusive, esse índice aumentou, ficou mais próximo de 1. Não. Em 2019, o Brasil ficou indicado com um índice de Gini de 53,3, ou 0,533. 0,533. Tá. Né? E olha qual é o resto da América para tu ver a diferença. Aqui, deixa eu só voltar aqui. O Brasil está no mesmo patamar de Botsuana, na África. E deixa eu ver se tem aqui outras informações. O país mais desigual do mundo é a África do Sul, que tem um índice de Gini de 63. Deixa eu ver se tem aqui os países mais... Belarus e Eslovênia, com 25,4. Enfim, tem aqui os 20 mais desiguais do mundo, né? África do Sul, Namíbia, Zâmbia, tudo na base ali dos 56, 57, e o Brasil com 53. Fernando, deixa eu ir para o bate-papo aqui, que tem muito comentário aqui, que o pessoal está comentando bastante, está todo mundo muito integrado, engajado aqui nessa nova série Conde Horta, aqui pelo canal do Conde. Sônia Barbosa dizendo, Fernando Horta, a primeira vez que eu assisto pessoalmente. Jorge Tokiashi Koyanagi, o único ponto positivo dessa questão da água é acabar com o terraplanismo político de que o Ferreira Gomes são de esquerda, porque o Cid Gomes votou pela privatização da água, né? Samuel Quintana de Souza, cuidado para não ficar as fake news. Tem alguma informação aqui dos aquíferos, mas depois a gente vai aqui. Tudo isso é reversível e tem que reverter. Será que dá para reverter tudo isso, Horta? Reforma trabalhista, teto de gastos, reforma previdenciária e a privatização da água. Eu acho que não. Eu acho que tem que fazer o jogo de novo, tem que construir tudo de novo. As pessoas às vezes não conhecem a nossa história, mas, por exemplo, durante o auge dos governos do PT, ou seja, Lula bombando, economia bombando, todo mundo feliz, a Veja botando na capa, não sei se a Veja ou a Isto É, acho que a Isto É, nunca fomos tão felizes. Naquele momento, a esquerda brasileira nunca conseguiu eleger mais, chegar perto de... Não, passar de 30% do parlamento. Nós sempre ficamos ali em 23%,
22, entendeu? Então, e isso significa que nós não mudamos nada sozinho, nada. A história é essa. Nós não conseguimos governar o Brasil sem aliança. Aí, às vezes, os caras vão falar lá com o Lula, né? Uma vez eu fiz até esse estudo, botei na minha página, um estudo antigo, assim. Ah, porque o Lula se aliou com o centro. Meu amigo, faz o seguinte, vai lá, pega o mandato do Lula, pega como é que era a formação do parlamento e tenta juntar a maioria para aprovar uma lei sem se unir com o PMDB ou com o pessoal de centro. Tenta fazer isso para tu ver como não dá. Então, para agora governar, o cara tem que chegar lá. E aí é o seguinte, aí essa gente cobra, entendeu? Olha, eu apoio, mas eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquele outro, eu quero... E aí você tem duas situações, ou você rompe e não faz nada, ou você escolhe uma agenda mínima, tenta resolver e coloca. Então, assim, é sonho que nós vamos mudar alguma coisa no final desse período. É sonho. Assim como é sonho também começar agora e dizer, não, precisamos de uma reforma constitucional, uma nova Assembleia Constituinte. Conde, pelo amor de Deus, uma Assembleia Constituinte hoje nós vamos nos botar na cadeia, entendeu? Vamos dizer que nós somos criminosos, porque nós temos minoria em todos os lugares, os caras são loucos. A única coisa que ainda nos sustenta é um pouquinho da Constituição de 88. Perfeitamente. Olha só, Fernando Horta é blockbuster, viu? A audiência aqui tá bombando, Fernando. Deixa eu ler mais algum comentário aqui. Salma Vila Verde dizendo que bom encontrá-los, porque esse dia tá igual, água com cocô para a população, nossas perdas na soberania da democracia sem poder sair, praga de governo, meteorito, nuvens de gafanhoto e areia, né? A situação não tá fácil. Yara Maurente dizendo, muito lúcido, Fernando. Antônia Santos, viu o Horta hoje na TVT. Você teve na TVT hoje, Horta? Maravilha. Deixa eu ver aqui, Rodrigo, 0,87 via Oxfam, o índice de Gini do Brasil, 0,87. Não sei, aqui o Rodrigo está se referindo aqui. Eu tenho que, na verdade é o seguinte, eu vou, daqui a pouco, Fernando, a gente está indo para o bloco final, vamos falar do curso do Fernando, que ele está oferecendo sobre o fascismo. Eu deixei o link desse curso aqui na descrição desta transmissão, se vocês quiserem acessar, que é o site da editora Alameda, né, que coordena aí o curso que o Fernando Horta vai começar a ministrar no dia 30 de junho, que eu recomendo para todos vocês. Mas o Fernando lançou um desafio também bacana que eu quero já deixar aqui com vocês, que é o seguinte, ele vai responder toda semana uma pergunta. A gente vai selecionar uma pergunta, perguntas mais elaboradas, eventualmente aqui, que vocês possam fazer. Pode fazer pelo bate-papo aqui, nesta live, ou pelos comentários desta live também. E depois a gente vai colocar outros instrumentos e plataformas para vocês fazerem essa pergunta para o Fernando. E ele vai responder, vai fazer uma live especialmente para isso, vai mencionar o internauta que foi selecionado aqui, e ele vai explicar, eventualmente, o tema que vocês escolherem. Não é, Fernando? É isso? Explica um pouquinho para o pessoal como é que é essa ideia. A gente tem... o debate político no Brasil hoje, todo mundo está reclamando que ele está muito raso, né? Tudo termina em vai para Cuba, porque tu é do PT, porque não sei, e a gente não avança nessa situação. Então, a minha ideia era que a gente pudesse constituir uma rede, realmente uma rede de iluminação nesse processo, ou seja, que a gente passasse a discutir as coisas com um pouco mais de propriedade. E eu sou formado todo por escola pública, Conde. Eu fiz minha faculdade de escola pública, eu tive bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, então eu tenho que devolver para a sociedade de alguma forma isso. Se alguém tem que debater, sou eu. Eu não posso querer, por exemplo, que um internauta nosso que trabalha o dia inteiro, que chega no final do dia para se informar, que esse cara tenha argumento para discutir nas redes com uma criatura que fica ouvindo blogs de direita. Então nós temos que melhorar essa comunicação, e a minha ideia era essa, a gente usar esse veículo para construir respostas sólidas, inclusive com indicações de bibliografia, com dados pensados e tal, para que essas pessoas possam, olhando isso, ir se informando e repassar, e a gente construir uma grande rede para acabar com esse processo de fake news, para acabar com esse processo de que as pessoas ouçam, né, uma bobagem dessa e digam, isso não é possível. Né? E se ficar com dúvida, faz a pergunta para a gente, e a gente vai atrás, descobre e coloca na rede. Sensacional. Até esse trecho da sua explicação poderia ser recortado, depois eu vou tentar fazer isso para deixar, a gente pode fazer uma plataforma só para isso. Então, gente, vocês estão convidados, estão aqui instados a produzirem as perguntas aí para o Fernando. A gente vai selecionar, o Fernando vai selecionar, vai responder e vai lançar esse vídeo, a gente vai publicar aqui no canal do Conde, em outros canais também que a gente tiver nas redes sociais, que é importante fazer essa interface, viu? Facebook você usa muito bem, né? Você usa bastante, então pode ser postado ali também, que vai ser muito bacana. Fernando,
Deixa eu ver o que está na sequência. O pessoal está perguntando aqui, vai ser toda quinta? A princípio ia ser, mas a gente combinou de ser segunda-feira. Vamos, tá de pé? Vamos fazer na segunda. Vamos abrir a semana com um pessimismo latente, entendeu? Assim, uma coisa para derrotar. É pro cara começar a segunda-feira, entendeu? Já pensando assim, que merda que vai dar agora. E aí vai melhorando, entendeu? Vai melhorando. É isso. Então, e olha só, então hoje é quinta, essa super estreia aqui do Conde Horta, e a partir da semana que vem vai ser na segunda-feira. Conde Carvalho, meu encontro com o ilustrador Carvalho vai passar para terça-feira, e aí a gente vai remanejando a grade do canal do Conde aqui na semana para a gente fazer o melhor trabalho, produzir o melhor conteúdo para essa comunidade aqui, viu, Fernando? Que a comunidade aqui do meu canal, ela é muito engajada, ela é muito qualificada, é muito bacana realmente a gente produzir o conteúdo aqui. É diferente, não é como é em outros canais. Aqui eu tenho 20, deixa eu ver quanto é que estão meus inscritos aqui. São 25 mil inscritos, mas assim, mais não, quer dizer, é bastante inscritos, é um canal grande, é um canal médio para grande, mas assim, o nível dos comentários é sempre muito bom. Fernando, para a gente fazer aqui, eu tenho uma questão específica para você, batendo aqui no nosso título, no eixo temático que a gente selecionou hoje, de golpismo e avacalhação, né? Golpismo, fascismo, avacalhação, que é o seguinte: as pessoas estão com medo da questão de um golpe militar, autogolpe, se diz muito isso por aí, a gente já falou, psicologia das Forças Armadas, etc. Mas você comentou hoje comigo também uma questão das milícias. Acho que você comentou no Twitter. Não sei se você comentou no Twitter, não sei como é que eu peguei essa percepção, mas ela é evidente também, né? O que te preocuparia mais, né? E como é que isso está dentro dessa estrutura fascista que tem hoje no Brasil, desse governo? Golpe com militares, a gente vê que alguns generais da ativa vão se pronunciando, alguns ministros do STF dizendo que não, que não tem possibilidade de golpe, mas aí a gente se volta para as polícias militares, que estão pulverizadas em todos os estados brasileiros, e muitos oficiais das polícias militares já lançaram notas dizendo que reconhecem a autoridade do presidente, mas não do governador. E a gente viu isso na prática em São Paulo acontecer, quando manifestantes extremistas, né, criticaram o Dória ferozmente, insultaram o Dória, e a polícia militar do Dória, em tese, não fez nada. Como é que você vê esse perigo, né? Você não tem um general, mas você vai ter cabo e soldado para tudo que é lado, né? Como é que é isso? Você não viu a coronel, o tenente-coronel, a primeira tenente-coronel que chegou a essa condição da PM, hoje entregou para a Procuradoria-Geral? Você pega essa notícia, está lá nos jornais hoje. Hoje ela entregou para a Procuradoria-Geral um relatório mostrando uma montagem das milícias dentro das polícias militares no Brasil. Inclusive, ela ataca o marido da Zambelli, que é um general do Exército, que hoje está coordenando isso, dizendo que ele está criando meios para favorecer essas milícias dentro da PM. Nós já vimos o episódio que aconteceu lá no Ceará, em Sobral, né, que o Cid Gomes, na época que ele era de esquerda, tentou tocar uma retroescavadeira para cima dos caras, né? Então a gente está vendo isso acontecer. Quem conhece o dia a dia das polícias em todos os lugares do Brasil sabe o quanto essa é uma instituição, vamos dizer assim, com um enorme tombo para o lado do fascismo. E a grande diferença entre os sistemas autoritários clássicos, militares, como foi em 64, muita gente me pergunta isso. Fernando, o 64 é um golpe fascista? Não, não é. A grande diferença é a seguinte: em 64, o que você tem é o inchaço do Estado e o fortalecimento dos seus poderes de repressão sobre a população. Mas é sempre um agente de Estado. É um militar que tortura, é o policial que bate, é o soldado que contém a população, é sempre um indivíduo do Estado. Qual é a diferença para o fascismo? No fascismo são organizadas essas milícias paramilitares, que querem em tudo serem militares ou serem policiais militares, se vestem como, gritam, fazem aquelas coisinhas, cantam o hino, se organizam em... Sabe aquela teatralidade toda que eles fazem? Pois é, eles fazem tudo aquilo que eles adorariam poder espancar as pessoas e nada lhe acontecer.
Porque é para isso que as polícias no Brasil foram construídas, para poder bater nas pessoas e nada acontecer. Tanto que o policial de folga bate no seu vizinho, bate no outro, espanca o fulano, dá tiro no Beltrano. Isso acontece no Brasil o tempo todo e as nossas polícias e o nosso Ministério Público não coíbem. Só coíbe quando é em bairro rico, que daí o cara pode mandar o policial tomar no rabo e o policial bota a camisa no lugar e vai para o seu canto. No resto, o objetivo é esse. Então essa gente, ela forma milícias paramilitares e passam a exercer o poder de Estado, e essa é a grande promessa do Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro se elegeu, o apelo que o Bolsonaro faz para essas pessoas é exatamente esse, que é o apelo fascista. Me apoia e em troca você vai poder bater naquele homossexual que você não gosta, naquele negro, a tua mulher vai te obedecer em casa, senão você vai dar na cara dela, os teus filhos vão te obedecer, ou seja, há uma promessa de partilha dos processos, do processo e do monopólio de violência dos estados. Isso caracteriza o fascismo. E é o que a gente está vendo no Brasil inteiro. Então, assim, não é só o exército que a gente tem que tomar cuidado com a relação do golpe. Aliás, eu vou te dizer que os próprios militares estão com medo desse golpe sublevado pelos grupos mais de baixo, porque esse fascismo está agraçando na polícia militar há muito tempo, entendeu, Conde? E as nossas instituições nunca fizeram nada para mudar. Só que enquanto eles estavam batendo e matando negro nas periferias, a população branca e urbana achava ruim, mas ruim até ali, não é com a gente. Agora eles estão vindo para cima da gente, Conde. E aí, o que nós vamos fazer? Fernando, o fato das polícias militares serem mal remuneradas tem algum ingrediente? Claro, Conde. Elas são mal remuneradas, elas são mal treinadas, elas são mal assistidas. A quantidade de policial militar que tem problemas psicológicos, que tem que se ausentar, a quantidade de policial militar que tem problemas sérios psicológicos e não consegue reconhecer que tem. Porque, né, vamos lembrar do Nietzsche, quanto mais você tenta lutar contra um monstro, mais você se aproxima da forma daquele monstro. Então, encarar a bandidagem fria todos os dias no Brasil, assim como em qualquer lugar do mundo, é um troço que maltrata psicologicamente o policial. E tem duas classes no Brasil que trabalham que nem os condenados e não são remunerados, que é policial e professor. E desses dois grupos, infelizmente, só um bate no outro. O professor só apanha, essa é a verdade. O policial, pelo menos, desconta nos professores. Quando eles estão muito indignados, entendeu? Aí os professores fazem uma greve para a gente apanhar e eles darem uma relaxada e tal, espancar um professor ou outro faz bem para eles. Mas é óbvio que nós tínhamos que reorganizar isso. Nós tínhamos que acabar com o modelo militar da polícia brasileira, nós tínhamos que melhorar o treinamento desses caras, melhorar o controle das instituições sobre os comportamentos fora da curva, entendeu? Uma criatura que está armada, ela não pode perder a calma. Nem com o seu vizinho, nem com o seu... Sabe? Não pode, porque ela está armada. O Estado paga o cara para o cara ser uma pessoa calma, cordata, ordeira, seguidora da lei e tomar a decisão correta na hora correta. Se ele sentiu medo, se ele se desesperou, se ele agiu de forma errada, ele não serve para ser policial, vai fazer outra coisa da vida, cara. Agora, as nossas polícias são extremamente mal remuneradas. Então, só que aí a gente cai naquele círculo. Eles ganham pouco, então a gente tem que resetar. Não, a gente tem que resetar todo esse sistema, começar de novo e reconhecer que está tudo errado. Sem contar que a violência aumentou, violência policial, sobretudo no Rio de Janeiro, que é o reduto do Bolsonaro, em plena pandemia. Você teve, do 1º de janeiro até o dia 17 de junho, 749 mortes, assassinatos. A polícia brasileira é a que tem o maior índice de letalidade no mundo. O índice de letalidade é um cálculo que se faz da quantidade de gente que a polícia mata, seja meliante ou não. Porque quando o policial se engaja numa ação repressiva, ele não está lutando contra um bandido. A gente tem que tomar esse cuidado. Ele está agindo contra um cidadão que ele não sabe se o Poder Judiciário vai tornar esse cara culpado depois. Então, toda a morte de polícia, todo assassinato que um policial faz é sobre um cidadão que tem presunção de inocência. Mas ele atirou contra o policial. Ok, é horrível, o policial tem que ter condutas, tem que ser treinado e protegido para não expor a sua vida a isso. Agora, não pode simplesmente reagir e matar o cara porque você não sabe o que está acontecendo ali. Se a criatura está sob efeito de droga, se foi ameaçada, se está em desespero, você vai agir dessa forma? Não pode. O que nós temos no Brasil é uma esquizofrenia completa, entendeu? Quem tem arma dá tiro nos outros e era isso. E o policial se sente feliz porque ele tem a arma dele. É meio que uma masculinidade nisso também. Fernando Horta, assim, sensacional. Estou super feliz aqui com esse encontro. Vou fechar aqui com um comentário aqui. Élida
Hélida Escaciota Castro. Estou amando esses encontros do Conde com o Fernando Horta. Horta brilhante e humilde, maravilhoso. Rio de Janeiro. Pessoal, não vai dar para ler todas as mensagens, evidentemente, que são muitas. O Fernando vai... eu vou linkar com ele aqui algumas perguntas que foram feitas aqui. De repente, certamente tem pergunta forte aqui, tá? A gente seleciona e você faz esse vídeo de 15 minutos. E eu estou encerrando o programa, porque daqui a pouco eu vou entrar também com os cartunistas Miguel Paiva e Arueira, aqui na sequência, às 18 horas, aqui na grade do canal do Conde. Fernando Horta, estreia sensacional, obrigado, audiência bombou. Prazer muito grande falar com você. Você é um cara, assim, é uma potência. Eu quero deixar aqui o convite para o curso do Fernando, que está aqui no link na descrição. E deixo com você para você se despedir do público que já vai ficando. O público ele vai ficando engajado e aí ele não fica mais sem você depois, viu? Você vai ser mencionado o tempo todo, viu, Fernando? Ó, Conde, eu primeiro assim, te agradecer demais a isso. A gente estava comentando aqui no backstage, que eu aprendi essa expressão aqui no backstage, a gente estava comentando que essa minha introdução nas redes, eu peno um pouco. Então, eu estou fazendo isso por teu intermédio, porque tu é uma pessoa fantástica, te agradeço demais. E agradeço o carinho do pessoal que tá nos vendo. E quando a gente falar bobagem aqui também, mete a pauleira, entendeu? Chega lá e diz, não, isso não, Fernando, passou dos limites. Porque não tem problema nenhum a gente se corrigir, a gente olhar a coisa por outro ângulo. Eu acho que é por aí que o debate tem que crescer, né? E muito feliz, segunda-feira a gente segue batendo o nosso papo aqui. Vamos falar mal de muita gente ainda. Segunda-feira, 17 horas, segundo programa da série Conde e Horta. Horta, tudo de bom para você, querido. Um abraço, boa tarde, meu cara. Abraço. Finalizando aqui, daqui a pouco.